Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira, como de praxe, bora com um resumão para você começar esse final de semana bem informado, por dentro das últimas notícias do Santos. Vamos lá, nesse vídeo vamos falar sobre a compra de Álvaro Barreal, o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. Falaremos também sobre o jogo decisivo com contornos de final de Copa do Mundo entre Santos e Vitória. Falaremos também do empate que aconteceu há pouco entre Santos e Palmeiras pelo Sub-20. E por fim, nem quando o Santos acerta, o Santos acerta. Eu vou te explicar. É o Santos enrolado com o governo federal por conta de uma promoção que ocorreu no jogo contra o Corinthians, para o jogo contra o Corinthians. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Não esqueça do seu like, do hype, comente, compartilhe e te convido também a se tornar membro do nosso canal. Clique no botão Seja Membro, tenha acesso a benefícios e vantagens exclusivas. Programação do nosso canal. Sexta-feira, resumão. Sábado, um vídeo especial. Quem substitui João Schmidt, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo para esse jogo contra o Vitória. No domingo, véspera de jogo, você já sabe, nosso pré-jogo. E na segunda-feira, assim que acabar a partida, nossa live, hein? Você já está convidado. Beleza, gente? Vamos lá. Quero começar falando sobre Álvaro Barreal, porque o Santos bateu o martelo. Vai comprar o Álvaro Barreal, ele que está emprestado ao Santos junto ao FC Cincinnati, que é um clube da Major League Soccer, a MLS, a Liga de Futebol Norte-Americano, e o contrato do Barreal previa uma compra obrigatória se ele jogasse 60% das partidas do Santos na temporada. E restam 4 jogos para que o Barreal alcance esta meta contratual, o que torna obrigatória a compra dele por parte do Santos. André, qual o valor? 4 milhões de dólares, que dá aproximadamente 22, 23 milhões de reais. Álvaro Barreal deve, portanto, ser adquirido em definitivo até dezembro de 2028. Portanto, mais 3 anos de contrato. Até dezembro de 26, dezembro de 27, dezembro de 28. Lembrando a vocês que o Álvaro Barreal, com o golaço, aço, que fez contra o Corinthians, alcançou a marca de 7 gols no Campeonato Brasileiro, ele que é o artilheiro do Santos na competição, um jogador polivalente. Gosto do Barreal, ele oscila a bons e maus momentos, mas eu acho que ele tem números que, se o Santos eventualmente decidisse não ficar com o Barreal e fosse buscar algum jogador que entregue mais ou menos o que ele entrega, eu acho que o Santos dificilmente encontraria algo mais barato do que 4 milhões de dólares. Pelo que o Barreal entrega e pelo que ele vai custar, eu acho que é uma aquisição razoável do Santos. Barreal que joga de ponta esquerda, joga de meia esquerda, joga nesse losango do meio de campo como uma espécie de meia direita, já jogou de ponta direita, em amistosos do Santos inclusive já quebrou um galho até de lateral esquerdo. É importante ter esse tipo de jogador coringa no elenco, então eu acho que o Santos faz uma boa aquisição em contratar em definitivo o Álvaro Barreal. Você concorda comigo? Diga aqui nos comentários, tá certo? Próximo tópico desse vídeo é sobre a final de Copa do Mundo, claro, entre aspas, que o Santos disputará na próxima segunda-feira com o Vitória. É um jogo que adquire caráter de decisão. É o famoso jogo de 6 pontos, é o famoso jogo de vida ou morte. Por quê? Ontem não bastou o Santos secar o Vitória. No Clássico Bavi, o time rubro-negro, o Leão Baiano, venceu o Bahia por 2-1 e diminuiu para 3 pontos, né? Voltou a deixar em 3 pontos a vantagem, a diferença, melhor dizendo, me desculpem, do Vitória para o Santos. Com a vitória do Peixe contra o Corinthians, essa distância chegou a 6 pontos, mas restava o Clássico Bavi para fechar a rodada. O Vitória ganhou de 2-1, então neste momento, estou olhando aqui a tabela, o Santos tem um jogo a menos, 27 partidas disputadas, contra 28 do time baiano. 31 pontos santistas, 28 do Vitória.
8 triunfos santistas e 6 do Vitória. Segunda-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos e Vitória se enfrentam. Se o Santos ganhar, vai a 34, chega a 9 vitórias, deixa a equipe baiana com 28 pontos e 6 triunfos. O Santos, portanto, teria 6 pontos de margem e também teria 3 vitórias de margem. Por que isso é importante? Porque se as equipes se igualam na pontuação, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Portanto, se o Santos tem 6 de margem e uma distância de 3, um saldo positivo de 3 vitórias em relação à equipe baiana, significa que o time baiano, para ultrapassar o Santos, teria que tirar, para não depender do número de vitórias, 7 pontos. Deu para entender? Acho que ficou claro, né? Então, 7 pontos, restariam 10 jogos. O Vitória teria que tirar mais de cerca de 1 ponto por rodada para passar o Santos. Ou seja, meu amigo e minha amiga, o jogo da próxima segunda-feira é um jogo fundamental, decisivo, imprescindível para a sorte do Santos no Campeonato Brasileiro. Se vencer, eu diria a vocês que respira aliviado. Se empatar ou se perder, pelo amor de Deus, bate na madeira, a situação do Santos continuará tensa, porque estaremos ali no limite, naquela linha tênue entre a tranquilidade e o absoluto desespero. Então, segunda-feira, o Santos tem que entrar com a mesma pegada que entrou contra o Corinthians, marcando pressão, acelerando o jogo, indo para decidir o jogo no primeiro tempo, porque a gente sabe que o time do Santos acaba sofrendo, até pela intensidade do jogo proposto pelo Vojvoda, o ritmo cai no segundo tempo e quando começam a entrar as pérolas do banco de reservas, o nível técnico do Santos cai. Então precisa entrar para decidir contra o Vitória o quanto antes. E aliás, o time baiano virá a Vila Belmiro com diversos desfalques. O clássico Bavi foi bastante nervoso, o Vitória, salvo engano, né, até no final do jogo teve um jogador expulso, o Dudu, eu estava assistindo o final do jogo, ele tomou um cartão amarelo e no último lance praticamente do jogo, para matar um contra-ataque, ele tomou um cartão no intervalo de 2, 3 minutos, ele foi expulso. Então o Vitória não terá o Dudu, como eu acabei de citar, o zagueiro Camutanga, que é um pilar do sistema defensivo do Vitória, o Eric, ponta, e o Renato Kaiser, que marcou um gol de pênalti, um pênalti muito bem batido, inclusive, para abrir o placar no jogo contra o Vitória. Então o time baiano virá a Vila Belmiro desfalcado. Mas desfalcado ou não, o Santos tem a obrigação de vencer para não se complicar na tabela, beleza? Antes de dar sequência neste vídeo, quero te lembrar, não deixou seu like ainda? Clica no joinha aí e se você for novo por aqui, lhe desejo as boas-vindas, peço para que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Tem um hypezinho sobrando aí? Clica no hype, me ajuda, me dá essa força, rumo aos 15 mil inscritos, beleza? Olha, gente, quero falar também agora rapidamente sobre o Sub-20, porque o Santos empatou com o Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal do Paulista Sub-20, jogo que acabou agora há pouco no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, em Santo André, né? Um estádio de grama sintética, inclusive. Jogo 2-2. O Santos começou marcando pressão, o Palmeiras abriu o placar, infelizmente, o Santos rapidamente empatou com o PP Firmino. Logo na sequência, né, no decorrer do jogo, o Palmeiras bota 2-1 na frente e na reta final da partida, o Matheus Xavier, lembra dele? Ele que sumiu do profissional, não entendo o porquê até hoje, acho que ele deveria ter sequência, empatou o jogo 2-2, jogo de ida. Agora, o Santos joga na próxima sexta-feira, 16 horas, na Arena Barueri, mando do Palmeiras, e aí o Santos precisa vencer para ir à final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, tá? E do outro lado da chave estão Guarani e São Paulo. Até aqui o Santos tem 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, com 29 gols marcados e 19 gols sofridos. Então o Santos está aí a uma vitória de chegar à final do Paulista da categoria do Sub-20. Maravilha? E para a gente fechar esse vídeo numa pegada um pouco mais dinâmica, eu quero falar sobre um caso curioso, porque o Santos está na mira do Ministério da Fazenda, que é um órgão do governo federal, mais precisamente, eu estou fazendo a colinha aqui, da Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmio e Apostas do Ministério da Fazenda. Vão apurar uma ação do Santos com a nossa patrocinadora master, a 7K.
Por quê? O Santos realizou uma promoção que consistia na seguinte coisa. Se você já fosse cliente da casa de apostas que patrocina o Santos e você tivesse ali um saldo de pelo menos R$70, ou se você criasse a sua conta do zero e colocasse ali no mínimo R$70 e fizesse apostas na plataforma da patrocinadora Master do Santos, você ganhava um ingresso. O Santos fez isso, divulgou a ação na rede social e aí, por conta disso, segundo a reportagem aqui do Globo Esporte, essa conduta do Santos diz respeito à portaria de número 1231 do Ministério da Fazenda, que veda que empresas reguladas, como é o caso da 7K, não é uma empresa ilegal, veda que essas empresas ofereçam bônus para a entrada de novos usuários ou ofertem vantagens que possam induzir o apostador ao jogo. E olha, eu não sou o maior especialista nessa área, mas para mim parece claro que o Santos está tanto induzindo que novos apostadores entrem para o jogo, e aliás, eu não sou patrocinado por casa de apostas, não estou aqui fazendo apologia a nada, mas se você aposta, pelo amor de Deus, aposte com responsabilidade. É o meu dever aqui dizer isso para você. A gente viu aí recentemente, saiu estudo do Itaú, se eu não me engano, dizendo que tem pessoas beneficiárias do Bolsa Família que torram o dinheiro que é mínimo em apostas. Isso virou um problema de saúde pública. Isso virou uma coisa grave, que está entranhada na nossa sociedade. Então, pelo amor de Deus, aposte com responsabilidade. Estou dizendo isso pode inclusive no futuro fechar as portas para um patrocínio a esse canal, mas tome cuidado, pelo amor de Deus, tá bom? É um apelo que eu faço para você. Mas como eu ia dizendo, para não perder o fio da meada, me parece claro que o Santos está ou oferecendo um bônus ou induzindo que pessoas se cadastrem nessa casa de apostas. Fala, se cadastra aí, coloca no mínimo R$70 que eu te dou um ingresso. Então vamos ver o que pode acontecer, né? Segundo o Ministério da Fazenda, as punições podem ocorrer da seguinte maneira: advertência, multa e cassação de autorização para operar. Nesse caso não seria uma punição direta ao Santos, né? Mas sim, no limite aqui, como vocês podem ver, a proibição de que a 7K opere no Brasil. Se isso acontecer, por óbvio, por tabela, o patrocínio deixa de existir ao Santos. Lembrando que o Santos tem um contrato de R$105 milhões com essa empresa, válido por 2 anos. Então, está aí registrado o Santos na mira do Ministério da Fazenda. O Santos divulgou uma nota dizendo que acompanha com atenção as ações da Fazenda e se coloca à disposição das autoridades competentes, confiando que tudo será devidamente esclarecidas. O clube destaca que se limitou a cumprir suas obrigações contratuais de contrapartidas de marketing, tais como a disponibilização de ingressos e o uso de suas redes sociais para divulgar ações de sua patrocinadora e master, conforme previsto no respectivo contrato de patrocínio. Tá certo? Então tá aí registrado o lado do Santos para que não fique a impressão de que eu estou acusando o Santos indevidamente. Assunto curioso e vamos ver o que vai acontecer, se é que vai haver alguma punição ao Santos. Maravilha, gente? Resumão dessa sexta-feira com 4 assuntos. Barreal, a decisão contra o Vitória, falamos também sobre o Sub-20 e agora essa questão da 7K. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like, de ativar o sininho e se inscrever se for novo por aqui. Rumo aos 15 mil inscritos. Amanhã, sábado, eu tô de volta para a gente falar sobre o substituto de João Schmidt, suspenso contra o Vitória. Quem joga? Rincon? Arão? Zé Rafael recuado para primeiro volante e Vitor Hugo ou Bom Tempo no time titular? Debateremos isso amanhã. Ótima sexta-feira, se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.